Fala galera, hoje é dia de trazer filmes de terror que você precisa assistir, filmes assustadores, filmes gráficos, filmes leves, atmosféricos, terror perdido dos anos 80, um pouquinho de tudo. Eu sou o R.R. Bico, você está no Terror de Ruby. Pecadores, obra de 2025 que vai nos levar de volta aos anos 30, trazendo a jornada de dois irmãos gêmeos que estão retornando à sua cidade natal para reconstruir suas vidas. Falando no aspecto financeiro, compram esse galpão para dar festas clandestinas e é nessa primeira festa que criaturas vão tentar penetrar o local, criaturas vampirescas. Aí se inicia uma batalha pela vida, pela sobrevivência, uma batalha pela chegada do sol, pela chegada da luz para eliminar esses vampiros. Pecadores traz a direção do Ryan Coogler e Michael B. Jordan como protagonista, num papel duplo. Ele interpreta ambos os gêmeos e tem todo esse aspecto da música, seja nos vilões ou mesmo em um dos protagonistas com seu vozeirão. Eu adorei como eles colocam a música, como eles colocam a crítica social que vai se desenvolvendo lentamente até aquele final arrebatador, beira a alcunha de uma obra-prima. O filme tem mais de 2 horas, porém a história você não sente cansaço. Talvez você sinta um pouquinho de cansaço na primeira hora, em que os personagens estão se desenvolvendo, em que aquela trama, ou aquele ambiente, os vampiros que a gente vai entendendo o que eles representam. Aí a segunda metade é tiro, porrada e bomba. O final é falso, não é que é falso. Tem uma cena, não é nenhum spoiler, fiquem absolutamente tranquilos. É só para que você não saia antes do filme, que acaba o filme, tem os créditos, e depois tem uma cena pós-créditos, que vai entregar tudo o que aconteceu naquele final, ali que o filme termina, de fato, tá? Então, você viu os créditos, não vai embora, porque tem alguma coisa de muito interessante depois. Lembra até início do Spike Lee, o formato de filme, Mo Better Blues, é a obra que eu queria me lembrar, do Spike Lee, que é uma obra de drama, então é bem diferente, até o Denzel Washington como coadjuvante naquele filme, e lembra bastante, principalmente em sua cena final. Então, os melhores filmes que saíram em 2025, embora eu precise assistir muito mais coisas para elaborar uma lista mais completa, mas já está, com certeza, um dos melhores da década. We're gonna kill every last one of you. Voo 7500, é muito difícil falar sobre esse filme sem entregar nenhum spoiler. Eu queria trazer para vocês o final, as conclusões, a história real em que ele é baseado, que é sinistra, de um acidente aéreo. Eu recomendo para vocês. Eu não posso falar porque ela entrega exatamente o final. Eu recomendo, assista o filme, que ele é intermediário, mediano, a expectativa é boa, o início de história, os lados macabros, mas depois a gente vai se perdendo em vários furos. Porém, depois que você assistir, vá procurar a história real, né, que você vai ficar ainda mais assustado. A história de um voo, primeira direção do Takashi Shimizu, diretor japonês, um voo que está tendo como destino o Japão, só que é um filme, eu não sei se ele é estadunidense, se é canadense, mas o pessoal começa a vivenciar coisas estranhas dentro daquela aeronave, até que um passageiro morre, e aí que tudo vai de mal a pior, coisas realmente bizarras acontecendo com vários personagens. Algo muito interessante é que nós vamos ter uma abordagem de uns 10 personagens diferentes, uns 10 passageiros do avião, ou mesmo o piloto, as aeromoças. É um filme bem rico ao trazer essas várias histórias, e quando a gente menos espera, a gente pensa, é algo sinistro do lado sobrenatural, ou é um terror real, um terror cinema tragédia. O filme vai trazer essa resposta. Eu vou parar por aqui para não correr o risco de revelar mais nada. O saldo final foi positivo. Eu falei para vocês, tem vários erros. Filmes dentro de avião tem esse pressuposto, é muito fácil de se fazer, é muito fácil de deixar o espectador completamente engajado na história. Então, só por conta disso já vale o ingresso. Eu escolheria algumas coisas diferentes, tiraria um pouquinho dos elementos ali além mundo, mas aí, tirem suas próprias conclusões. Vale muito a pena. O Takashi Shimizu, esse diretor japonês, é assim, ou ele traz algo espetacular, ou ele traz um filme que ninguém entende, e o público, às vezes, absorve aquilo de maneiras diferentes. Muita gente olha para um filme que ninguém gostou e adora, e para que todo mundo gostou e nunca mais quero ver na vida.
Would You Rather, obra do início dos anos 2010, infelizmente sem título em português. Você pega Jogos Mortais, você coloca uma única ambientação, uma trama um pouquinho mais complexa e um show gráfico, visual que vai espantar até quem já está acostumado com esse tipo de cinema gore. Jeffrey Combs como um dos protagonistas ao lado da Brittany Snow, a grande atriz. Aqui ela tá muito bem, eu não assisti tanta coisa dela. O Jeffrey Combs, uma carreira toda dedicada ao terror, é a história de uma jovem que tá com um irmão com uma doença, com leucemia, e ela tá sem dinheiro pro tratamento, desesperada. O jovem tá lá todo sofrendo, agonizando de dor, e ela tem uma proposta de um ricaço. Ó, você passa uma noite nesse casarão com vários outros personagens, eu vou propor um jogo, e se você vencer o jogo, vai receber uma quantia em dinheiro, eu vou cuidar do tratamento do seu irmão, já tem uma clínica especializada, tal. Ela pensa bem, ela tem pegadinha nesse negócio, só que completamente desesperada, aceita a proposta, e chegando lá, aí que tá a pegadinha, né? Porque é o último sobrevivente. Tem uns 10 personagens, não é eu perdi, vou pra casa. Não, perdi, eu vou pro cemitério. E cada jogo mais aterrorizante do que o outro, em especial esse do pôster, né, da navalha do olho. Tem uma sequência de barril de água, deixa eu ver, uma sequência com facas. Tem até aquele ator que fez, evidentemente não sei o nome, mas ele fez o Rick no Trailer Park Boys, que é uma série de comédia super escrachada, que eu amo, e ele tá nesse personagem super dramático, é difícil desvincular o ator daquela série de comédia, e o filme vai ficando muito mais sinistro, muito mais macabro com o desenrolar de história. O final é de uma coragem, é obra B mesmo, obra de pouco orçamento, cinema independente, super recomendado, mas vá com o estômago preparado, porque o que você vai encontrar é um espetáculo gráfico do pior ou do melhor, dependendo do seu gosto. Light the fuse! Colinas de Sangue, The Hills Run Red. Não se engane por esse pôster incrível e pelo título original, que parece ser uma sequência de The Hills Have Eyes, lá do Wes Craven, ou mesmo do remake dos anos 2000. Isso eu até fiquei confuso. Quando, a cada, sei lá, uns 4, 5 meses eu faço uma pesquisa de filmes, pego, adquiro, não vamos entender mal as autoridades. E eu pego 500, 600 filmes de terror, então eu encontrei esse, falei, será que é uma sequência? E assistindo, felizmente não é uma sequência, ele é muito melhor que aqueles filmes, tanto do Wes Craven, do remake, tem até algumas similaridades, e é a história de um jovem entusiasta do cinema, da sétima arte. Ele quer descobrir mais detalhes sobre um filme de terror amaldiçoado que o diretor fez, poucas pessoas assistiram. Ele fez lá nos anos 80, a trama contemporânea, e ele começa a pesquisar, chega até a filha do diretor, que possivelmente já bateu as botas, e a convence a procurar a cabana que eles gravaram, e aí que eles vão até a floresta, e é lá que coisas bizarras, ataques, começam a pipocar à nossa frente. É uma das coisas mais deliciosas que você vai encontrar nessa década de 2000, uma surpresa aí que eu assisti com um sorriso no rosto do início ao final. O fim do filme, ele tem alguns detalhes, eu curti uma escolha ou outra, e você vai perceber, caso você esteja um pouquinho mais aéreo da história, se você estiver gostando bastante, você compreende. Você sente um estranhamento, mas tá faltando umas 2 cenas que eles cortaram, que é sobre o destino final dos personagens, até uma cena pós-créditos. Novamente eu odeio cena pós-créditos, mas então eles colocam e você fica meio confuso por 2 segundos, mas não, beleza. Se você não tiver prestando atenção, né, você vai ter que pesquisar depois. Mas outra coisa muito importante é essa referência, ou quase uma homenagem gigantesca ao cinema de terror, à sétima arte de um modo geral, como o garoto vai pesquisando filmes, pôsteres famosos, o ato de dirigir, quase uma alusão à vida real dos diretores, porque para filmar um filme de terror, o sujeito precisa ser louco, ou
trazer até a história do William Friedkin, que ele foi grande cineasta de cinema, de terror, inclusive, fez O Exorcista, nada menos do que isso, e ele falou, se eu não tivesse me tornado diretor, eu teria virado um serial killer. É o que a The Hills Run Red vai trazer para vocês de uma forma bem gráfica, maravilhoso. Ele poderia ter sido concebido, e é dessa forma como nós assistimos esse tipo de história, no formato found footage, mas ele foge a isso, é um cinema tradicional, isso agrega muito valor, agrega muito às sequências de terror mais gráficas quando o gore jorra, de fato, né? Filme incrível, mas eu falo pra vocês, não é pra todos os públicos, ele é bem lento no início e foi isso que me deixou apaixonado, ou seja, ou você vai amar ou você vai odiar, não existe meio termo. Depois não venha me xingar aqui, porque talvez não seja o filme que te deixa pra cima, que você sinta algum tipo de, esse filme me apetece, talvez não, talvez não. The Hills Run Red. A Pousada Assombrada, Funeral Home, esse é o título original, e também tem seu título alternativo, Cry in the Night. Pesquise por esse segundo título caso você esteja aí na internet e queira cair na obra correta sem nenhum engano. A história de uma jovem que vai se mudar de cidade, viver com sua avó, chegando a esse casarão que costumava ser uma casa funerária. A avó, desculpem, ela está tentando transformar o lugar numa pousada, convidando umas pessoas, se torna meu cliente, tudo ok. Quando coisas estranhas começam a acontecer na casa, clientes vão desaparecendo e o que existe no porão tem algo de muito soturno, de gritos durante a noite, choros, a avó se comporta de forma estranha e também tem uma historinha do passado em que o marido dessa véia, ele desapareceu, ele deu no pé, deu um chute no traseiro, eu vou viver sozinho, vou cobiçar outras donzelas, e a gente vai tentar também entender o que aconteceu com esse velho para pegar o desfecho final de história. É uma obra canadense, um pouquinho mais ritmada, um pouquinho mais de... Você tem que entrar na história, você tem que entrar nos personagens. É uma versão anos 80 de Psicose. É tudo que você precisa saber para assistir. O saldo final foi positivo, mas é uma história que para quem gosta de cinema atmosférico. Se você gosta de cinema gráfico, não é pra você. Cries in the night will grip you with terror. O Palhaço no Milharal, obra mais recente de 2025, a história dessa jovem, 16, 17 anos, que se muda para essa cidadezinha com seu pai. Ela não gosta do lugar, ela não gosta de ter de se mudar, e chegando lá, para piorar tudo, ela se envolve com uma turminha turbulenta. A turma do fundão da escola se envolve em vários problemas, porém... Esse não é o ponto da história, uma trama escolar sobre personagens desajustados, não. É um palhaço assassino, possivelmente sobrenatural, uma lenda do passado da cidade, teve um incêndio, a cidade não anda bem das pernas, financeiramente falando, e as histórias vão se combinando. Tem um momento de maior relevância de uma história com vários buracos, em que os personagens a gente odeia simplesmente todos, em especial a protagonista, que ela é insuportável, e não é algo da atriz, é bom que se diga, é algo do roteiro, talvez de uma forma até intencional. O momento que eu tô falando, vários palhaços surgem, né? Essa é uma cena de terror bem divertida dentro desse subgênero. Assim como filmes de avião, é fácil fazer filme de palhaço. Esse talvez tenha pecado em trazer muita complexidade, uma trama que deveria ser simples, mas vale a pena simplesmente por trazer esse subgênero, super fácil de se encontrar, por ser um lançamento recente. E é isso, gostou de palhaço? Vá de cabeça, que algo de bom você vai extrair da experiência. Terror sobre rodas. Vou trazer uma dobradinha, filmes de terror na estrada. Essa opção é da Austrália, extremamente obscuro, do início dos anos 2010. A história de jovens, dois casais, estão viajando pelas estradas intermináveis da Austrália quando são atormentados por um caminhoneiro do mal, um caminhão gigantesco, apelidado de Road Train, que é o título do filme no inglês.
Eu fiquei confuso antes de entrar no ponto de terror. Eu fiquei confuso. Eles falaram Road Train, aí todo mundo festeja como se fosse algo que aparece. Tipo Fusca. É Fusca Azul que eles falavam aqui no Brasil? Fusca Azul, não sei o quê. Aí um dava soco no outro. Aqui no Brasil tem isso. Então eles faziam a mesma pegadinha, Road Train. E eu fiquei sem entender. Acabou o filme, eu fui pesquisar curiosidades, como eu sempre faço em todas as obras que assisto, e ele tá lá. Road Train é um termo utilizado na Austrália para trens que possuem mais de 2 vagões, mais de 2 trailers, né, para ser mais preciso. E até o público americano ficou perdido, porque eles não utilizam essa expressão. É só da Austrália. E aí, beleza. Eles são aterrorizados pelo caminhoneiro, sofrem um acidente, um deles quebra a perna ou o braço. Ele quebra o braço, uma fratura estranha, feia pra caramba. E eles estão no meio do nada, o carro destruído. E quando eles vêm ao horizonte, o que tem? Um caminhão abandonado que aterrorizou eles. Eles chegam até o lugar com medo e roubam o caminhão para tentar encontrar algum tipo de ajuda. O problema é o seguinte: o caminhão é mal assombrado. É aí que a trama vai se desenvolver. Tem uma premissa espetacular, mas o resultado é um pouquinho duvidoso. É um pouquinho tedioso, o filme é curtinho, mas na sua segunda metade parece que não termina. Então é somente para quem gosta de terror na estrada e quer assistir de tudo. Ele é, de fato, muito assustador, porque ele traz até drama pessoal dos personagens, a gente não entende as motivações, os personagens começam a sofrer algum tipo de possessão, é bizarrice como você jamais vai encontrar em um cinema mais tradicional estadunidense, só a Austrália para trazer essas pérolas. Hollow Road, outra obra de 2025, meio que num formato experimental dentro desse campo do terror na estrada, a história de um casal. Nessa bela noite, a mulher recebe um telefonema da filha, elas estão conversando quando a filha atropela alguém, atropela uma pedestre, e o casal, ao invés de ligar para as autoridades, para uma ambulância, decide se encaminhar onde a filha está no meio dessa floresta, à noite perdida, meio na madrugada, e eles vão ter que lidar, estão num carrinho, conversando com a filha a todo momento, e lidar com essa situação, né? Temos um possível crime em nossas mãos, nas costas de nossa filha, o que nós vamos fazer agora, como vamos trabalhar em cima do acontecimento, para você entender não, para que você consiga até sentir alguma vontade de assistir Hollow Road, eu falo que ele é uma mistura de The Bad Seed, lá dos anos 50, com o Vídeo de Benny, do Michael Haneke, dos anos 90, que é uma das obras mais perturbadoras da história do cinema. Qual o assunto? Filhos um pouquinho mimados que vão cometer atrocidades, e os pais, em primeiro momento, vão procurar, vamos entender a situação, vamos ligar para a polícia, vamos tentar acobertar o que está acontecendo. Então é um filme que vai trabalhar com isso em curtos 80 minutinhos. Aí eu falo 80 minutos? Não, 80 minutos incluindo créditos, porque o pessoal vai encerrar as produções mesmo com 71, 72 minutos. Então você piscou, a obra está acabando, apenas um cenário dentro desse carro com personagens conversando, inicia lento, nos primeiros 10, 20 minutos, depois a gente entende o ponto central de trama, entende as motivações de todos os 3 personagens, e quando as coisas estranhas começam a acontecer, essa possível inclinação ao sobrenatural, você já está preparado, com um ótimo final também. Pandemonium, um terror completamente obscuro do início dos anos 80, grande elenco, Carol Kane como protagonista lá de Quando o Estranho Chama, o Jerry Reinhold de Um Tira da Pesada. Eu sempre confundo Jerry Reinhold com o Andrew McCarthy. Andrew McCarthy fez o Um Morto Muito Louco, eles são até um pouquinho parecidos. Tem o Paul Rubens, lá o nosso eterno Pee-wee como coadjuvante, a história de uma jovem, na década de 60, a abertura dos anos 60, depois nós vamos avançar para os anos 80. Ela gosta muito de líderes de torcida, as cheerleaders, que é um lugar na equipe, é reprovado que acontece um assassinato, um serial killer, elimina todas as cheerleaders de uma vez só, são 5, 6, e é uma cena extraordinária. Ele pega uma lança no meio do estádio, atira nas cheerleaders, e a lança vai entrando tipo um espetinho
Aí tem depois no jornal, que é o filme mostra o shish kebab assassino, o serial killer do shish kebab, do espetinho. É um negócio que não vai sair da sua cabeça de tão hilário. E depois nós vamos avançar aos anos 80, essa jovem jamais cresceu, né, já virou uma mulher, e ela continua com esse desejo, mas agora ela quer ser uma professora formadora de líderes de torcida, só que a cidadezinha, tendo em mãos esse evento trágico, jamais capturaram um serial killer, eles estão um pouquinho, não vamos fazer isso, as mortes vão acontecer de novo, outros ataques, a mulher vence a disputa, abre essa escola e ataques acontecem realmente. Aí é a nossa tentativa de descobrir quem é o assassino. É uma tentativa mentirosa, porque a gente simplesmente aproveita cada personagem. Tem a maluca dos dentes, que gosta de escovar os dentes 10 vezes por dia. Tem esse jovem bonitão, que parece o Ken da Barbie, exatamente o Judge Reinhold. Tem a jovem, exatamente a Carol Kane, que é uma Carrie, versão anos 80, com poderes telecinéticos, controla tudo, e o assassino atacando Paul Rubens como meio que um assessor de um policial, um secretário. Ele tem uma disputa de egos com um cavalo, é uma obra toda exagerada, né? Se você amou filmes como Corre que a Polícia Vem Aí, Academia de Polícia, é mais do que obrigatório colocar Pandemonium. Which way to the cheerleader camp? Pandemonium! Soldado Universal 4, Juízo Final. Aí você vai me falar, é franquia de ação. Esse filme tem mais terror do que ação, embora a ação também seja lá em cima, é que é gore explodindo no seu rosto, do início ao fim. A trama começa com uma espécie de Unisol, que é o projeto de os seres humanos, num formato meio Android. Você vai ter que assistir os outros filmes para compreender essa história dos meio que ciborgues, mas não precisa para esse quarto volume. Se você quiser assistir, você já vai entender basicamente tudo, com exceção de como surgiu esse projeto. E ele está em sua residência, sua família é exterminada por um outro Unisol, que é interpretado pelo Van Damme, o Luke não sei o que é o protagonista da saga, e ele acorda depois de vários meses em coma. O que a gente não fica muito claro, ou pelo menos eu não entendi, é se o Scott Adkins, né, que é o grande protagonista, ele já era um Unisol ou se ele foi criado pós essa cena de invasão. Acho que ele já era um Unisol. Porque o terceiro filme eu assisti toda a franquia, só não assisti um filme da linha alternativa, porque o Soldado Universal tem 6 filmes, muita gente não sabe. Os 4 da franquia original e 2 que saíram para a televisão, que deveriam ter sido uma série lá dos anos 90. Inclusive com participação do Burt Reynolds. Aqui tem também o Dolph Lundgren, extremamente violento. Tem a presença também do Andrei Arlovski, que foi lutador lá do UFC, né? Frenético, não para por um segundo, você não consegue nem respirar, e é a todo momento, né? Aquele gore que te incomoda e que você não consegue desviar o olhar. A história não importa tanto, você só vai entender tudo que ela representa no final da obra. Nos últimos 5 minutos eles explicam tudo o que está acontecendo. Então eu falo pra você, dá uma chance. Mesmo que você não tenha assistido nada de Soldado Universal, assista o 4 que você vai gostar bastante. Jean-Claude Van Damme, Scott Adkins. É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Como sempre, 2 opções para você continuar sempre maratonando os vídeos do canal. Vejo todos vocês nos próximos dias.